Em seguida, a palavra à doutora Hilda. Boa tarde a todos. Em primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, em nome dos sindicatos patronais, de participar desse primeiro seminário da Serra Gaúcha sobre o assédio moral. Quando nós fomos convidados, os sindicatos, qual foi o nosso primeiro propósito? De darmos as mãos, de virmos para cá, para junto construí-los, como outros projetos que já foram construídos. Porque qual é a visão do empreendedor? O empreendedor tem uma seguinte visão na nossa região, de que as empresas que não cuidarem dos seus trabalhadores, ela está fadada ao insucesso. Por que isso? Porque o que a gente tem acompanhado uma mudança significativa de mercado. Nessa mudança de mercado, o mercado passou a ser mais competitivo, o crescimento passou a ser menos agressivo e a lucratividade passou a ser uma consequência, porque funcionários satisfeitos geram bons produtos, clientes satisfeitos são aqueles que têm bons produtos e empresa que tem funcionários satisfeitos, clientes satisfeitos, bons produtos, a lucratividade é uma consequência. Diante disso, nós trabalhamos no seguinte aspecto, com relação ao assédio moral. Temos 3 caminhos, o de evitar, o de diagnosticar e o de modificar. Qual seria o primeiro passo e mais importante? Identificar o assédio moral. Fazer o papel pedagógico antes do judiciário, porque as empresas que evitarem, elas vão ter na sua concepção o seu nome, a sua imagem muito valorizada, ao passo que se acontecer algum assédio, a empresa vai ter o seu nome, a sua marca no mercado, que é pior do que a indenização financeira que ela vai ter que pagar. Ela vai ter problema de funcionários, os custos, os efeitos disso tudo são enormes. Tá? Como nós poderíamos evitar? Nós precisamos evitar trabalhando com um RH eficiente e capaz. O que acontece muitas vezes no mercado de trabalho? Muitas vezes as empresas acabam colocando como líder, como chefe, como gerente, a pessoa que durante muito tempo ela trabalhou na empresa, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma capacidade técnica. Mas veja bem, nem sempre aquele que é o mais capaz tecnicamente, o que há mais tempo está dentro de uma empresa, é a pessoa que pode ocupar um cargo de um líder, de um gestor. O que é um líder, um gestor? É uma pessoa motivada, é uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, uma pessoa que interage, uma pessoa que tem respeito mútuo, que trabalha com a comunicação, com a interdependência, ele estimula os seus colegas, ele se preocupa para que todo mundo esteja satisfeito, ele vende a imagem de que na empresa é a segunda família do funcionário, do trabalhador, do empresário, de todo mundo, porque só pela quantidade de tempo que as pessoas passam dentro de uma empresa, se elas não estiverem motivadas, satisfeitas, felizes, com perspectiva de desenvolvimento e crescimento, elas não vão produzir e elas não vão ficar ali. E esse é o papel do líder, integrar, motivar, usar mecanismos de controle, fiscalizar, verificar. Ele precisa ir lá no local, se integrar como grupo, ver no grupo se há alguma piadinha, quem que são as pessoas que estão felizes, quem não está feliz, por que não está feliz. Além da motivação, vamos olhar aqui que algumas coisas eu fui riscando conforme o pessoal foi falando, porque todos os outros palestrantes acabaram de alguma forma abordando o nosso tópico. O que a empresa tem que trabalhar com a motivação? Ela tem que, nesse universo corporativo, ela tem que
trabalhar com, além da alegria, de que as pessoas tenham vontade de trabalhar, é preciso que quando elas façam a empresa tenha alguma situação difícil, elas sejam motivadas e não sejam apontadas como culpadas. Assim como quando a empresa tem uma situação boa, elas sejam elogiadas. Isso é motivar, é um incentivo, inclusive nos momentos difíceis. Treinamento. Se houver diálogo e comunicação e o RH fizer este tipo de treinamento para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam expressar a sua vontade, as suas ideias, que elas sejam respeitadas, que elas não sejam criticadas, o assédio moral não se instala. Porque um dos requisitos que a gente vai ver do assédio é exatamente a falta de comunicação. Como diagnosticar esse assédio? Como se identifica o agressor? O agressor é aquela pessoa que não tem postura, que tem gesto, condutas abusivas, ele procura inferiorizar, ele procura amedrontar, ele menospreza, ele xinga, ele faz brincadeiras de mau gosto, ele usa apelidos pejorativos, ele trabalha com a superioridade, ele não cumprimenta, ele não olha nos olhos, ele é indiferente. Ele coloca metas inatingíveis, ele é rigoroso, ele controla o tempo da ida ao banheiro, como a doutora Margarida nos falou. Ele pressiona para que as pessoas façam hora extra, sob pena de demissão. E muitas vezes a empresa tem que cuidar, porque o assediador, ele elege uma pessoa. E às vezes ele é simulado com as outras pessoas, ele trata bem, ele é simpático, ele puxa saco do seu chefe superior, normalmente. E alguém que é inferior a ele, ele critica, interrompe, ele procura destruir a autoestima da pessoa. Às vezes ele chega a caluniar, difamar, injuriar, inventar mentiras. E como a gente identifica o agredido, a vítima? Ele se isola, ele demonstra fragilidade, ele apresenta doenças às vezes físicas, o Dr. Álvaro nos explicou que muitas vezes as doenças físicas, e ele somatiza, porque ele tem uma doença psíquica, ele está se sentindo mal e ele acaba tendo outras consequências. Ele aparece emocionalmente sempre abalado, ele tem desinteresse no trabalho, ele vem pedir demissão do nada. O empresário tem um bom funcionário, o RH tem um bom funcionário e de repente ele simplesmente quer sair. Bom, ele está sendo pressionado, ele está sendo vítima. Como modificar essa situação? Para modificar isto, é preciso que as empresas invistam, que elas investiguem, que elas cuidem, que elas verifiquem, que elas não permitam nenhum comportamento reprovável, porque provavelmente o agressor ele já teve outras condutas. Ele já mostrou que ele não é uma pessoa amável, delicada, compreensiva com seus colegas, com seus subordinados. Ele precisa de uma integração entre recursos humanos, RH, CIPA. Ele precisa ouvir se tem um representante, as empresas que têm a representação sindical, pela quantidade de números de funcionários, essas pessoas têm que participar, porque elas é que vão trazer para a empresa essa situação, elas que vão apontar, porque elas conseguem interagir com seus colegas e ter essa informação. Então eles precisam ser ouvidos, os líderes. O que a empresa deve fazer? Deve analisar criteriosamente caso a caso e fazer ou desde uma advertência até uma demissão por justa causa. Com relação ao funcionário, o que ela deve fazer? Ela deve investir em treinamento, ela deve oferecer apoio médico, psicológico, emitir a CAT. O que é importante, que é a visão dos sindicatos empresariais?
que o melhor caminho é evitar, é prevenir, é que o assédio não aconteça. O que isso? Por que isso? Porque todos nós somos seres humanos e todos nós, independente do cargo, da função, da relação, do fator financeiro, temos as mesmas necessidades. Todos nós queremos ser amados, queremos ser compreendidos, queremos ser ouvidos, todos nós queremos interagir, todos nós queremos uma relação de trabalho, uma relação de amigos, uma relação de família. E esse vínculo que todos buscam é preciso que se instale nas empresas também. Diante dessa situação de que nós entendemos, os sindicatos empresariais, que investir para que o assédio não aconteça é o melhor, é importante que tenhamos, como hoje estamos aqui, tenhamos outros debates, outros fóruns, cartilhas, participações, porque as pessoas têm que estar informadas. A informação e a comunicação, ela evita que os problemas ocorram dentro da empresa. O funcionário, ele fica doente, e isso é muito grave. E a empresa também, a empresa que ocorre o assédio também está doente. Ela não tem um nome no mercado, ela não tem uma competitividade, ela está fadada no insucesso. Porque situações dessas, hoje nós aqui, com a palestra que nos foi apresentada, certamente temos outros conceitos de algumas empresas. E isso nos faz pensar. Sem dúvida nenhuma, o assédio é um problema organizacional, mas é preciso investir nas relações interpessoais. É preciso prevenir, é preciso, quando identificado, tomar as precauções urgentes e é preciso tomar atitudes para que isso sempre, sempre, sempre não ocorra. Obrigado.